Fala, minhas capivarinhas, como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa, até babei. Tudo tranquilo? Que tal começar o ano sendo menos trouxa? Eu lembro que teve um ano, não sei se foi o ano da pandemia ou um pouquinho depois, que literalmente o meu único pedido foi não ser mais trouxa. Então eu sei que tem muita gente que está começando o ano aí com essa resolução: ser menos trouxa ou não ser trouxa. O não ser trouxa é impossível. Em algum momento a gente tromba alguém que é mais esperto que a gente, mais mal intencionado que a gente. Então, uma hora você vai ser trouxa. Mas tem como minimizar bastante isso. Tem como você ser cada vez menos trouxa e lidar melhor com a sua trouxice. Tá ok? Que é exatamente o que a gente vai ensinar nesse vídeo, tá? Eu preparei 10 passos para você, não gerados pelo chat GPT, são meus, de autoria minha, tá? Nada contra quem trabalha com chat GPT, mas esses são meus, tá ok? 10 praços é foda. 10 passos para você ser menos trouxa em 2024. O primeiro, talvez um dos mais importantes, não tem mais e menos importantes, mentira, todos aqui são extremamente importantes, mas esse é o pilar, né? É o alicerce. É deixar de pensar que relacionamento é a coisa mais importante da vida. Pasme, não é. Não entra num top 10 coisas mais importantes da vida. Você vai ter aí saúde, você vai ter família, você vai ter carreira, que é um negócio que não vai te abandonar nunca, você vai ter desenvolvimento pessoal, relacionamento, eu tô falando da parte afetiva, lógico que todas essas áreas envolvem relacionamentos de menor grau, mas tô falando de relacionamento afetivo, de namoro, ficada e afins. Relacionamento não é a coisa mais importante da vida. Mesmo que a sua meta de vida seja construir família, ter um casamento, enfim, que sua meta, seu sonho de vida seja totalmente voltado para esse lado mais social, ainda assim não é nem remotamente a coisa mais importante que a gente tem, tá? Tem outras características que têm que ser trabalhadas antes de você mergulhar de cabeça nesse lado mais relacional da vida, tá? Então você deve pensar e tratar relacionamentos com mais naturalidade. É ser indispensável para você ser menos trouxa, porque quando você está desesperado, você fica à mercê de predadores, à mercê de pessoas que são mal intencionadas, à mercê de pessoas que estão quebradas também, que podem ser muito perigosas. Então, ter esse pensamento constante de que relacionamento não é a coisa mais importante da vida, nem remotamente. Ah, mas como que eu faço isso? Eu cresci pensando desse jeito, eu acho que relacionamento é a coisa mais importante. Aí você vai ter que fazer ou terapia, ou você vai ter que entrar num processo de meditação, de internalização dessa ideia. Você vai ter que usar a sugestão. Você consegue modificar crenças enraizadas, né? Aquelas crenças que a gente chama em psicologia de crenças cristalizadas. Dá mais trabalho? Dá, tá? Mas você consegue. E lembrando sempre que não adianta falar que relacionamento não é a coisa mais importante da vida, ao mesmo tempo que você mergulha num bloqueio emocional. Afastar todo mundo de você também não é uma solução saudável. Falar que ninguém presta também não é uma solução saudável. É o caminho do meio. É o teu meio termo de saber que não é tão importante, mas é legal se manter aberto a possibilidades, se manter aberto a escolhas, se manter aberto a conhecer novas pessoas. Então, caminho do meio, sempre, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre caminho do meio esse ano, eu prometo, tá? Mas é budismo, é ser centrado, ser coerente, não ser extremista. Segundo ponto, trabalhar características positivas e minimizar defeitos. Bem óbvio, bem autoexplicativo, mas muita gente não sabe quais são os pontos positivos que ela tem em relação à personalidade dela. Se eu falar para uma pessoa, lista 3 pontos positivos seus, provavelmente ela vai me dar aquela resposta de entrevista de emprego. Ela não sabe realmente quais são os pontos fortes e fracos dela. Então, trabalhar os seus pontos fortes e minimizar os seus defeitos, os seus pontos fracos, vai te ajudar muito a ser menos trouxa na mão de pessoas mal intencionadas ou de pessoas às vezes que estão perdidas, mas acabam fazendo a gente de trouxa pelas suas próprias frustrações, tá? Reconhecimento de pontos positivos é indispensável e minimizar estratégias, traçar estratégias para pontos negativos também é muito necessário. A gente chama isso em administração de análise SWOT, tá? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso mesmo. Então, sempre faça uma análise SWOT da sua vida, vendo suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças, tá? Isso vai fazer você ser bem menos trouxa.
Terceiro ponto, estudar áreas relacionadas a mapeamento de seres humanos. Não precisa ter uma faculdade de psicologia para entender sobre psique humana. Bem pelo contrário, sendo plenamente honesto para vocês, eu estou no 4º ano de psicologia, eu vou usar coisas que eu aprendi em 2 módulos no meu curso até agora. Todo o resto para mim não serviu de nada. Sei que soa muito arrogante e é muito triste para mim falar isso, mas a maior parte do que está ali, as faculdades de psicologia no Brasil ainda engatinham, né? A gente está vendo coisas que são coisas do século passado. Então, não precisa estar inserido numa faculdade, não precisa estar inserido num contexto acadêmico para você estudar sobre a psique humana, ou sobre sociologia, ou sobre história, tá? Áreas que sirvam de mapeamento de seres humanos. Estudar mentalismo, estudar leitura fria, estudar relacionamento, ver linhas psicológicas, você não precisa de nada disso. Se você separar 10 minutos do seu dia para estudar mapeamento de seres humanos, quais são as ambições dos seres humanos, como um ser humano se comporta, como um ser humano funciona, cognição humana, como que a gente é, como que a gente opera, você vai ser bem menos trouxa, porque você vai conseguir ver red flags e oportunidades de muito longe. Você não vai precisar estar ali inserido num contexto de relacionamento para você perceber isso. Muita gente vai dizer aqui nesse momento, eu já sou assim, eu analiso pessoas, eu sou super analítico, eu presto atenção no que o fulano fala, eu consigo entender as nuances das pessoas, eu sou muito observador. Não é, tá? 90% das pessoas que falam isso não tem a menor noção. Eles fazem observação sobre um ponto de vista pessoal. Eles não conseguem observar de maneira cínica, crítica. Não, eles olham de um ponto de vista pessoal deles. Eles jogam as projeções deles sobre outras pessoas. Então, muito provavelmente você que fala isso e nunca estudou sobre, você não sabe fazer análise de pessoas, tá? Você analisa mal. Um teste muito simples para saber isso. Quantos relacionamentos fracassados você teve na sua vida? Quantas pessoas não te fizeram de trouxa? Quantas pessoas não te trataram mal? Significa que você tem uma análise pobre de outras pessoas. Eu sei que também aqui muita gente vai colocar aquela famosa desculpa do mas eu ofereço, cada um oferece o que tem. Balela também, isso é mentira. Todo mundo tem sentimentos positivos e sentimentos negativos, mesmo porque sentimento é sentimento, não é nem positivo nem negativo. Mas estou falando de senso comum aqui para que você me compreenda, tá? Todos nós temos dentro de nós toda a gama de sentimentos. Então não é cada um que oferece o que tem. Você tem todos esses sentimentos para ofertar para outras pessoas. Você tem raiva para ofertar para outras pessoas. Você tem tristeza para ofertar para outras pessoas. Você tem alegria, você tem inteligência. Não é cada um oferta o que tem, porque todos nós nascemos com essa gama de sentimentos dentro de nós. Então a gente pode ofertar qualquer um deles, tá? Cada um oferta o que tem, não se conecta com a realidade. Então estudar, né, fazer um mapeamento de seres humanos, como os seres humanos são, vai te ajudar muito na sua vida afetiva, financeira, profissional, enfim, qualquer área da sua vida, e vai te ajudar a ser bem menos trouxa. 4, ouvir bem as pessoas, mas se guiar por ações. Cara, é super legal ouvir um eu te amo, é super legal ouvir alguém falar que tá interessado na gente, é super legal ver alguém falar que vai nos fazer bem. Eu sou um cara muito auditivo, eu gosto muito de ouvir, principalmente quando é carinho. Mas palavra não significa absolutamente nada. Principalmente na geração que a gente está hoje. Não existe um senso de contrato, de firmeza de contrato. Tudo é muito volúvel. Então, ações. Você deve se guiar por ações, pelo que está acontecendo, pelo hábito, tá? Se uma pessoa fala pra você que gosta de você, mas ela permanentemente, né, e constantemente falha com você em aspectos primordiais, ela chega atrasada, ou ela não se importa com o seu tempo, ou ela não se importa com como você lida com as coisas, ela acha que seus limites são egoísmo, né? Ela fala que se você coloca um limite, algo que você não gosta, ela já fala que você tá sendo egoísta. Ou seja, a gente tem que se guiar por ações, não pelo que a pessoa fala. Porque falar, a pessoa vai falar, e isso sim é um provérbiozinho muito bonito, e até bíblico, mas que é real. O coração, a boca fala que o coração tá cheio. Isso é real. Se você vê alguém que despeja raiva, despeja tristeza, despeja falta de afeto, é porque o coração dele tá cheio disso. Então sempre seguir por ações, não por palavras, tá? Se guiar por palavras, você muito provavelmente vai acreditar em alguém que minta muito bem, tá? E a gente tá cercado de pessoas assim que mentem sem nem piscar. Então tome muito cuidado, sempre seguir por ações. Quinto passo eu quase nem coloquei de tão óbvio que ele é, mas mente sã, corrupção. Os caras falavam isso lá na antiguidade, e isso é extremamente real. Não tem como você ter uma mente saudável se o seu corpo estiver padecendo.
Não tem como você ter um corpo saudável se sua mente estiver padecendo. É fato, você não consegue um sem o outro, tá? É importantíssimo você praticar exercício físico e você cuidar da sua saúde mental. Não tem como você ter qualidade de vida sem esses dois aspectos, tá ok? Não existe. Você tem que se exercitar. Ah, mas eu não gosto de fazer exercício. Problema seu. Problema seu, não importa. É igual escovar os dentes, é igual tomar água. Você precisa fazer exercício físico. É isso que vai separar você de uma vida medíocre, às vezes horrível, de uma vida razoável, aceitável, tá? Não tô falando de uma vida primorosa, não, tô falando de uma vida aceitável. E também não tô colocando o extremo, não tô falando do atleta de alta performance, porque o atleta de alta performance, ele sacrifica a saúde dele para conseguir alta performance. Tô falando para ser um atleta intermediário, ser uma pessoa intermediária que faz exercício físico, que não é sedentária. Tá? Vai melhorar muito sua qualidade de vida. Então é indispensável. Não tem argumentação, tá? A única coisa que você tem que fazer é ir num médico e ver se você pode ou não fazer exercício físico. Mas tem sim que se fazer exercício físico. Ah, mas eu tenho depressão, eu não consigo. Eu tenho depressão e consigo, tá? É a forma, essa é a prova mais baixa que a gente tem em ciência, que é a prova do eu, né? É a evidência do eu. Eu consegui, então todo mundo consegue. Não é assim, mas pessoas com depressão conseguem sim fazer exercício físico. Pessoas com ansiedade conseguem sim fazer exercício físico. Pessoas com dependência emocional conseguem sim fazer exercício físico. Claro que para algumas vai ser mais difícil. Algumas vão ter menos habilidades para isso. Vão ter menos força de vontade, menos senso de autocuidado. Vai precisar de uma rede de apoio melhor. Às vezes vai precisar de uma interação medicamentosa. Sim, isso acontece. Mas é possível, tá? Não acredita que o diagnóstico te incapacita de fazer exercício físico, e não incapacita. Só procura um médico antes para ver se está tudo certo, tá? Se você pode fazer exercício de alta intensidade, mas faça exercício físico e cuide do seu cérebro. Procure ler caminhos filosóficos, procure, sabe, até parte religiosa, às vezes pode te ajudar em alguma coisa, leia alguma coisa de religião. Enfim, procure estimular o seu cérebro, procure estimular o seu corpo e você vai ter qualidade de vida superior a das pessoas que não fazem isso e também vai ter menos propensão a ser trouxa, tá ok? O sexto ponto, exercitar espiritualidade e caridade. Vai ter muita gente que vai falar, ué, você é o cara mais cético que eu conheço, né? Eu sou bem agnóstico, né? Eu não tenho crença nenhuma, não é algo que eu perco tempo pensando sobre. Né, eu me considero agnóstico porque se tiver eu não ligo e se não tiver eu não ligo também. Eu acho que o agnosticismo serve para isso, para pessoa que não quer militar em prol de ateísmo e nem em prol de religião. O cara é o cara meio termo, é o isentão da religião. Para mim é isso. Eu não ligo para a parte de religião, mas espiritualidade é diferente de religião. Espiritualidade é exercitar a introspecção, exercitar a meditação, exercitar o autoconhecimento, tá? Isso é imprescindível para a evolução de qualquer ser humano. Tá? Muitas pessoas levam isso para um sentido mais religioso. E aqui vale um adendo. Se você tem uma religião, se você tem uma crença teológica, se você tem uma crença espiritual, sua vida vai ser muito mais fácil e muito melhor. Tá? Isso é comprovado cientificamente. Você tem mais fé, você tem mais vontade de enfrentar a vida, você tem um senso de propósito maior. É que tem algumas pessoas, tipo eu, que não conseguem mesmo assim acreditar. Eu tentei durante muito tempo da minha vida acreditar em coisas que não tivessem evidência. E eu não consigo, tá? É uma trava minha. Mas se você acredita, a sua vida vai ser muito mais fácil, muito melhor. Seguir, sim, siga uma religião, principalmente religiões que propagam, né, respeito ao próximo, amor. Se a sua religião não propaga respeito ao próximo e amor, por favor, procure uma nova religião. Você está exercitando sua religião de maneira errada. E também falar sobre a caridade, né? A caridade é você doar um pouco, não é doar dinheiro, é doar um pouco do que você tem sobrando para outras pessoas. No meu caso, por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho a habilidade de fazer vídeos que tocam pessoas. Então eu dedico isso, alguma parte volta, algumas pessoas absorvem isso e não me dão nenhum like, nenhum comentário e tá tudo bem, porque uma parte disso fica sendo caridade e outra parte fica sendo marketing. Não tem problema nenhum, tá? Eu tô ciente dos termos e gosto disso. Mas exercite a caridade, pega um tempo aí que você tem, uma habilidade que você tem, passe para outras pessoas, dedique-se a construir algo para outras pessoas. Vai te ajudar muito a ter um senso de propósito e vai te ajudar muito a ser menos trouxa, tá? Porque você não vai se sentir parasitado por outras pessoas. Você não vai se sentir, quando alguém tentar te passar para trás, você vai olhar com uma certa carga de piedade, porque você tem autoconhecimento. Você sabe que o problema tá integral naquela pessoa, tá? Ela vai olhar, você vai olhar pra pessoa e falar assim, putz, esse cara tá querendo me fazer de trouxa e foda-se, porque eu sou maior que isso, né?
eu tenho um senso de espiritualidade, eu sou autocentrado o suficiente para saber que aquilo não vai me incomodar. Então, se você fizer isso, se você estiver exercitando espiritualidade e caridade, você vai ter menos problemas em ser trouxa, com toda certeza. Mesmo porque um cara com uma espiritualidade desenvolvida, com um senso de propósito desenvolvido, ele não se sente trouxa porque ele sabe que quem perdeu foi a outra pessoa. Então, ele tá tranquilo com isso, ele tá de boa. Outra receita muito clara para deixar de ser trouxa é terminar relacionamentos que já terminaram. Olha que frase engraçada, cara. Né? Tipo, parece um pleonasmo vicioso, né? Um bagulho ridículo. Mas tem gente que arrasta relacionamento que já terminou por décadas, saca? Então, terminar relacionamentos que já terminaram, inclusive amizades, vai te fazer ser menos trouxa. Porque se tem ali um relacionamento que está perdurando quando ele já faleceu, a chance de vocês se fazerem mal, de vocês se passarem para trás, de vocês abrirem mão do respeito mútuo que vocês têm um pelo outro, é gigantesca. Então, terminem relacionamentos que já terminaram. Chega e fala, cara, eu acho que a gente não tá se comunicando mais. E vai cada um pro seu canto e não tem problema. Ou então, se for um amigo seu, se vocês estão em fases diferentes, pode se afastar. Se vocês forem amigos de verdade, daqui a pouco vocês voltam a se falar, às vezes se reconectam, não tem problema nenhum. Termine relacionamentos que já terminaram. Isso vai te fazer ser muito menos trouxa. Carregar sentimento, carregar carga de sentimento, caixão de sentimento pra cima e pra baixo, vai te fazer ser trouxa com mais frequência, sim. Oitavo ponto mais polêmico de todos, o que gera maior choradeira, o que faz os intensos, os místicos subirem nas tamancas. Não seja controlado por sentimentos. Nesse perfil nós não demonizamos sentimentos, mas nós não colocamos sentimentos no pedestal. Aquelas frasezinhas de Instagram que você vê, de sinta mesmo, seja intenso mesmo. Essas frases são mentirosas e visam a sua destruição. Você não deve ser controlado por sentimentos. Você não deve ser controlado por vontades. A gente não deve demonizar sentimentos. Mas a gente definitivamente não devia colocar eles num pedestal também, porque sentimentos são mensageiros falsos, são falsos messias. Sentimento às vezes leva você a uma conclusão equivocada sobre outras pessoas, sobre si mesmo e sobre a vida. Não faça isso com você de maneira nenhuma. Não tome decisões em momentos de raiva, em momentos de tristezas extremas, de momentos de alegria extrema, porque você vai se lascar e você vai ser trouxa. Sinta o sentimento em sua totalidade. Está com raiva? Sente aquela raiva. Dá um período de tempo para raiva. Eu vou sentir essa raiva por 5 minutos ininterruptamente. Eu vou sentir ela ferver meu sangue. A hora que passar esses 5 minutos, você levanta, joga uma boa água na cara, toma um banho gelado e esquece. E se guia pelo que você decidir em momentos de sobriedade. Tá eufórico, tá alegre, tá na balada, não faz proposta de negócio pra ninguém, não faz proposta sentimental pra ninguém. Isso vai fazer com que você evite demais ser trouxa, porque num momento de alegria e de felicidade é que o cara faz as maiores cagadas da vida dele, tá? Não é nos momentos de tristeza e de raiva, não. É quando você tá eufórico, que você não vê o que você tá assinando, você não vê o que você tá beijando, você não vê o que você tá metendo, você não vê nada, você tá eufórico. A euforia já criou inúmeras desavenças, contendas, guerras, problemas, morte. Então, sempre seguir pelo que você decidiu em momentos de racionalidade, tá ok? Não seguir por sentimentos. Seguir pelo que você decidiu em momentos de sobriedade. Pode chorar à vontade nos comentários, mas é o que vai te fazer ter mais qualidade de vida. Aproveitando o ensejo, tive que criar um passo à parte disso, porque são coisas diferentes, tá? São áreas do cérebro diferentes, a área sentimental e a área sexual. Então, nunca seja guiado por sexo. Sexo é uma métrica falsa. Repetindo, sexo é uma métrica falsa, não serve para medir qualidade de relacionamento e vai te fazer ser muito trouxa. Eu conheço pessoas que ficaram anos em relacionamentos fodidos, merda, por causa de sexo. Não faça isso com você. Eu tô rindo porque é muito self-insert. É algo que eu já fiz demais. É manter relacionamento merda por causa de aspecto sexual. E não vale a pena. Você vai se destruir por causa de 13 segundos de orgasmo. O orgasmo humano dura 13 segundos num homem e acho que dura um pouco menos até na mulher. Você vai se destruir por causa de 13 segundos. Trate sexo com importância, mesmo que você queira, e aqui eu vou dar uma liberdade poética que pouca gente dá, mesmo que você queira ser promíscuo,
tenha responsabilidade com o sexo, tá? A promiscuidade, ela destrói o cérebro. Qualquer carga de prazer intenso, sem nenhum tipo de restrição, destrói o cérebro. Mas se você quer ser promíscuo, não tem problema, é uma decisão pessoal sua, mas tenha responsabilidade quanto ao sexo. É uma arma muito poderosa e se você não tiver no controle, vão usar essa arma para controlar você. A mídia usa isso, a propaganda usa isso, outras pessoas usam isso, porque sexo vende, sexo controla e sexo faz você de trouxa. E 10, a última dica para você que não quer ser trouxa em 2024. É simples. Não ouvir influenciadores ou líderes que promovam polarização. Polarização, cara, é a arma de controle de massa mais potente que a gente tem hoje. A gente vive uma guerra constante. Direita contra esquerda, homem contra mulher, rico contra pobre. A gente vive uma guerra constante porque os poderosos sabem que é muito fácil controlar a gente dividida. Isso está na arte da guerra. Os caras falaram isso na antiguidade também. Você controla muito melhor alguém que está dividido, que está seguindo a dois senhores. É muito fácil fazer isso. Então você vai ser trouxa se você cair em polarização, tá? E eu não tô falando mal aqui dos influenciadores em si. Mesmo porque eu conheço influenciadores extremistas de todos os lados. E todos eles me ajudaram muito, eu não vou citar nomes aqui. Eu tenho influenciadores de todos os cantos, de todas as sexualidades, de todos os credos que já me ajudaram, que já compartilharam meu conteúdo, que eu já ganhei muito seguidor por causa disso. Mas eu já vi meu conteúdo sendo compartilhado por um polo, tipo, pelo polo mais extremo de um lado e pelo polo mais extremo de outro com mensagens diferentes. Ou seja, as pessoas se identificam com o que eu falo justamente porque eu sigo o caminho do meio. Serve para validar o que ela tá querendo, mas também dá um tapa na cara sutil para ela entender que existe uma forma diferente de enxergar as coisas. Quando você cai em polarização, você automaticamente vai odiar o outro lado. E quando você odeia o outro lado, você fica suscetível a ser controlado do lado que você está. Fez sentido para você? Você vai ser controlado pelo lado que você tá. Você vai ter que ter inserido dentro daquele grupo, das mecânicas daquele grupo, do jeito que aquele grupo age. Porque isso te dá um senso de pertencimento, de propósito muito grande, mas ao mesmo tempo te priva de perceber muita coisa em muita zona escura dentro da sua própria personalidade. Tá fazendo sentido pra você? Não tá muito viajado? Então não fique se alimentando de conteúdo de polarização, de conteúdo odeio o outro lado, odeio o coleguinha, odeio homem, odeio mulher. Não faça isso. Não odeie. Pode tirar sarro, pode ser sarcástico, pode brincar. Eu gosto disso. Cuidado com o politicamente correto, que você vai ser cancelado sim. Mas brinca com isso. Tira sarro. Eu tiro sarro em algumas coisas no meu perfil e eu tomo às vezes uns xingamentos. Não tem problema. A gente pode brincar. A gente pode ter esse senso de humor. Mas não seguir por doutrinas extremistas. Vai limitar muito a sua vida. Vai te fazer sofrer demais e vai te fazer sofrer sendo trouxa na mão de líder inescrupuloso. Ou de gente inescrupulosa que quer vender curso, ou de gente inescrupulosa que fala que é coach. Toma muito cuidado em seguir conteúdo de polarização. Tenta sempre seguir o caminho do meio, o caminho mais pacífico. O caminho da revolta, ele tem as suas prioridades, tem momentos para você usar da sua revolta, mas não é nisso, tá? Não é sendo polarizado. É uma revolta que tem que ser colocada em prol de força de vontade, não de ódio, tá ok? Seguindo isso, você vai ser muito menos trouxa. Pessoal, acabei de dar aqui para vocês informações que juntas valeriam 7 mil reais. Mentira, você que vê isso é recurso de copy. O cara que tá fazendo isso, ele é estrategista digital, ele coloca uma copy tosca dessa para falar que te deu um material que vale 10x e na verdade não vale nada. Ele fez um chat GPT, tá? O meu, pelo menos eu tô dando de graça para você em troco das visualizações, em troco da sua inscrição aqui no canal, em troco de saber que eu fiz bem para outras pessoas. Eu não preciso falar que o conteúdo vale X ou Y. Você dá o valor do conteúdo. Você que diz quanto esse conteúdo valeu para você. O quanto esses 20 minutos ouvindo eu falar valeram para você. Às vezes pode ter valido muito, às vezes pode não ter valido nada. Não tem problema, mas você ficou aqui comigo e eu sou grato por isso, tá ok? Um excelente 2024 para você. Fique com Deus. Se comporte. Tamo junto.